Então galera, bem-vindo ao canal. E hoje eu vou estar trazendo um pouco para vocês algumas resoluções de questões que envolvem um pouco de conhecimento matemático, mas não tanto. Vou estar destrinchando isso para vocês, que é algo bem interessante, né? Porque às vezes a gente pensa, para que serve a matemática aqui e tal. Para esse tipo de aplicação, é porque às vezes a gente não vê, mas tem muita aplicação. Eu acabei esquecendo de colocar a figura que está se referindo aqui, então vou desenhar aqui logo a figura. É uma figura bem simples, é um circuito com uma carga resistiva, vou chamar de C, e esse circuito é percorrido por uma corrente. Vamos começar. Não existe carga no terminal superior do elemento na figura. Para t menor que zero e para t igual a zero, uma corrente de 5 amperes começa a fluir. Ou seja, está supondo que é uma corrente instantânea, né? Para t menor que zero, não tem nada. Como se já estivesse aqui em cima da linha. E para t maior que zero, é como se eu tivesse aqui. 5 amperes. Vamos lá. Começa a fluir. Derive essa expressão para a carga acumulada no terminal superior do elemento para t maior que zero. A gente sabe que a unidade de ampere é baseado na quantidade de carga. O que é que eu quero dizer? Quero dizer isso aqui, ó, que ampere é igual a coulombs por segundo. Ou seja, a quantidade de cargas que está passando por segundo. Se eu tiver 2 coulombs passando em um segundo, eu tenho 2 amperes. É bem direto assim. E se você tiver com dúvida em relação a essa parte aí, é bem simples. Suponha que a gente tem um fio aqui. E que aqui é um sistema cartesiano. Aqui é 0 e aqui é o tempo 1. Essa janela de tempo aqui. Aqui tem um fio, né, que começa a passar elétrons. E eu vou contar quantos elétrons aqui que está passando. O que é que eu faço? No tempo igual a zero, eu começo a contar. Quando der um segundo, eu vou ver quantos eu contei. Se eu tiver contado durante um segundo a quantidade de 6,25 vezes 10 a 18, vou anotar aqui, 6,25 vezes 10 a 18, isso me indica que eu tenho um coulomb. Mas quem é que disse isso? Foi eu? Não. Alguém pegou esse valor e disse, não, isso aqui é um coulomb. Ok, ele pode ter se baseado, né, em algum valor que ele viu, achou interessante, mas ele disse que isso aqui era um coulomb, igual qualquer unidade, tipo um metro. Foi alguém que disse que aquilo era um metro e pronto. Aquilo ali, o cara poderia muito bem ter falado que 1 quilômetro era um metro. Aí 1 quilômetro ia valer um metro, padrão, né? Do mesmo jeito nesse caso aqui, ele pegou essa quantidade e disse que essa quantidade aqui de elétrons, durante um segundo, era um coulomb. Então, se durante esse intervalo de tempo ele contou essa quantidade de elétrons, então ele contou um coulomb. E o que é que eu estou dizendo? Que coulomb por segundo é amperes. Então, se eu pegar o coulomb, vamos dizer que ele contou um coulomb aqui, que é essa quantidade, no intervalo de um segundo, então eu tenho esse 1 é o quê? Amperes. Então eu tenho 1 ampere. Se ele contou 2 coulombs, 2C, então é 2 dividido por 1. Então eu tenho 2 amperes. Aqui está dizendo, derive a expressão para a carga acumulada no terminal superior do elemento para t maior que zero. Ou seja, esse elemento é um elemento resistivo que não acumula carga. Mas o enunciado está supondo que você vai estar aqui, ó, vai estar olhando aqui esse ponto. E a partir do momento que o cronômetro começa a rodar, você começa a contar quanto de carga está passando aqui nesse elemento. Você começa a contar, começa a contar, começa a contar. E ele quer que você faça uma função que me diga, ó, se passar 3 segundos, qual é a minha carga? Se eu passar 4 segundos, qual é a minha carga?
Por quê? A corrente é constante. Se a minha corrente é constante, se a minha corrente é constante, então passado um determinado tempo, eu consigo achar minha carga. Por quê? Porque pode ver que carga pode ser entendida como a área desse gráficozinho aqui. Ou seja, se eu tenho aqui um gráfico de corrente, né? A corrente está passando aqui para se referir à quantidade. Mas se eu tenho um gráfico de corrente e tempo, se eu quiser achar a quantidade de carga, é só multiplicar. Como é que você vê isso aqui? É simples, galera. Ó, se aqui está entrando um coulomb, eu tenho 2 coulombs, vamos dizer lá. Se nesse intervalo de tempo aqui eu tenho 2 coulombs e ampere é coulomb dividido por tempo, é só eu passar um para o outro lado que vai ficar esse 1 multiplicado aqui. Ou seja, eu vou botar em termos matemáticos. Coulomb é igual a segundo. Coulomb dividido por segundo é igual a amperes. Então se eu tenho um gráfico desse tipo aqui, que eu tenho corrente e, e tempo, e eu quero achar o C, é só passar para lá. Então C vai ser igual a vezes S. Nesse gráfico aqui, a corrente é constante. Então o, o A não muda, ou seja, o C é o que eu quero achar, o A não muda, é 5, e o S é a variável que eu vou estar utilizando para descobrir qual é a minha carga, né? Porque ele é uma função, então a função vai ser essa aqui. Opa, ficou meio feio aqui esse 5, esse S aqui é muito parecido. Bora botar aqui. Ou seja, 5S, multiplicação, né? 5S. Acho que até que deu para entender. Mas como é que eu acho isso aqui? Isso vem do conceito da derivada. A gente pode fazer isso por meio da derivada. Existe um conceito que diz que a derivada da carga em dt é igual a corrente elétrica. Isso aqui é simples de pensar. Ó, se eu tenho um gráfico nesse formato, eu tenho aqui a corrente e eu tenho aqui, como eu falei para vocês, a multiplicação aqui vai me dar o que? A carga elétrica. Ou seja, a área aqui vai me dar a carga elétrica. Então, se eu quero calcular a corrente, o que é que eu faço? A corrente, né? É C sobre S. Se eu isolar para achar a carga nesse gráfico aqui, eu vou ter que carga é A vezes S para esse gráfico aqui. Agora, supondo que eu tenho um gráfico de C por S, o que vai acontecer aqui? Galera, vai no mesmo entendimento. Como é que eu acho o C nesse gráfico? É C sobre... Como é que eu acho o A no caso, né? Como é que eu acho o A? Eu tenho um gráfico da carga, né? Em função do tempo, como é que eu faço para achar o I? É só vir aqui, ó. É C sobre S. Isso para mim achar o I. Ou seja, a minha variação em C, vamos supor que o intervalo que eu estou medindo de tempo é daqui para cá. Quero calcular a corrente daqui para cá. Então é o tempo, né? Que é o delta S. Isso aqui sobre o delta C, que é a minha variação de carga. Nesse gráfico aqui ficou um pouco ruim de visualizar, mas vamos supor que o gráfico seja algo desse tipo aqui, ó.
algo desse tipo. Então, se eu quero saber aqui, é só pegar o meu tempo, a variação de tempo e fazer isso aqui. Então, eu vou pegar a minha variação de carga, que é a carga que está passando nesse período aqui, e dividir pelo tempo. Aí eu vou encontrar o que? A corrente elétrica, ok? E o que é isso aqui no gráfico? Isso aqui nada mais é que a derivada do gráfico. A derivada do gráfico é dq, uma parte infinitesimal de dq, uma parte bem pequenininha de dq, dividido por uma parte bem pequenininha de s. Aí por meio disso eu vou encontrar a carga em um determinado ponto específico da minha reta de tempo. Qual é a carga específica que está passando naquele tempo? Ou seja, dq sobre dt igual a... Só que ele quer encontrar a fórmula para q. Então como é que a gente distingue isso aqui para... Como é que a gente isola aqui nessa fórmula? É simples, muito simples. Se eu tenho a derivada de x, se eu tenho a integral da derivada de x. O que é que eu... Se eu integro, se eu derivo x, se eu derivo x e depois integro, eu volto para x. Até porque uma é o contrário da outra, né? Não sei se deu para entender. Se eu tenho x ao quadrado e eu quero integrar isso aqui, eu vou derivar, né? A integral de x ao quadrado vai ser igual a 2x. Se eu quiser Se eu quiser integrar isso aqui, então isso aqui vai ficar integral a constante sai, né? Integral dessa função aqui, dx, o que vai ficar aqui? Eu tenho integral de x. A integral de x é a mesma coisa de eu fazer a, a, o, o expoente mais um, n mais um, dividido por n mais um. Aqui já tinha um, né? Padrão, então vai ficar 2 em cima e aqui vai ficar o 2 embaixo. Ao integro isso aqui Aí depois disso aqui, eu posso pegar e multiplicar. Multiplicar o 2 por x. Aí vai cortar o 2 com 2 e vai ficar x ao quadrado. Ou seja, quando eu integro dq dt, integro ambos os lados, né? Porque eu tenho que aplicar no mesmo lado, né? Para não mudar a minha equação. É a mesma coisa de eu multiplicar isso daqui por 2, então eu tenho que multiplicar isso aqui por 2. Se eu dividir por 1, eu tenho que dividir isso aqui por 1. Se eu dividir por 30, eu tenho que dividir por 30. Se eu dividir e multiplicar aqui, eu tenho que dividir e multiplicar aqui. Então eu posso integrar isso aqui. E quando eu integrar isso aqui, eu vou ficar só com Q. Então se eu integrar isso aqui, eu vou ficar o quê? Ficar com Q é igual a integral de A. E a gente sabe que A é um valor fixo. Então vai ficar aqui que é igual a integral de A, quanto é que é A? 5 dx. E qual é o limite de integração? É de 0 a t, que é o tempo que eu quero. Como é que eu integro essa doidice aqui? Galera, é bem simples de você conseguir integrar esse trambolho aqui. Que é bem simples, né? Você tira a constante daqui de dentro, você pode botar a constante aqui, e você integra nos limites de 0 a t, que é os limites de integração que eu quero. Vai ficar o quê? Dx. Integral de dx é o quê? O que que eu tive que derivar para chegar... E aqui é como se tivesse o número 1, né? Porque 1 vezes dx. O que que eu tive que derivar para chegar em 1 dx? Galera, é simples. Se você tem x aqui, você deriva isso aqui, o que que vai acontecer?
O 1 desce e o x fica elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é 1, né? Vai ficar 1 vezes 1, ou seja, o que eu tive que derivar para chegar em 1 foi x. Ou seja, a integral disso aqui é o próprio x. Ou seja, eu vou ter... Deixa eu apagar esse negócio aqui. Ou seja, eu vou ter o 5 vezes o, o valor da minha integração aqui, que vai ser x, eu vou botar aqui, x, e aqui vou ter que botar o limite de integração, né? Porque tem que ter. Tá acontecendo o que eu não quero, que é escrever torto na mesa. 5 vezes 5 vezes não, né? 5 e o intervalo de integração aqui, de 0 a t. Qual é o intervalo de integração? Opa, novamente apareceu isso aqui. Aqui é x, né? O derivado disso aqui é x. Ou seja, para me resolver isso aqui, é só botar x substituindo por t pelo limite superior e x menos o limite inferior. No limite inferior vai dar zero, então vai ficar 5 vezes x substituído por t menos x substituído por zero. Ou seja, t menos zero é o próprio t, então vai ficar 5t, que é a mesma coisa que a gente tinha achado aqui em algum lugar. Tá aqui, né? Que é que eu botei segundos, que é o tempo. Como é que eu imagino isso aqui matematicamente? É simples também. É só imaginar que integral ela calcula a área. Eu tinha falado para vocês mais cedo que a quantidade de cargas era a área do gráfico. Ou seja, se eu tenho um gráfico de da corrente pelo tempo, então se eu calcular a derivada, a integral no caso desse gráfico, eu vou encontrar o que? A carga. Aqui eu botei Q, né? Pra não ter botado C. Geralmente esse Q representa carga elementar. Mas se bem que aqui sempre fica assim na matemática. Mas vou botar um Czinho aqui só pra C. Então se eu quero calcular a área daqui, é 5t para qualquer tempo. Que é o que vai acontecer, né? Se a corrente é fixa. Se a corrente é fixa, a quantidade de carga que está passando é fixa. Ou seja, nesse intervalo de 1 segundo, vamos supor que a corrente é 2. Que a carga que está passando é 2. Então, nesse intervalo de 1 segundo, nessa janela, foi, foi 2 coulombs. Se eu botar mais 2 segundos, eu vou ter mais 2 coulombs aqui. É como se eu tivesse 2 coulombs aqui, mais 2 aqui. Então, você vai ter o que? 4 coulombs depois de 2 segundos. Ou seja, a área, né? A multiplicação direta. 2 vezes a corrente. Que é o que a gente tinha achado aqui, né? Que carga é 2 vezes I. Ou seja, se eu tenho uma função que é a função de C, que é I vezes o tempo, se eu integrar isso, eu vou chegar na área. Que é a mesma coisa que os coulombs, né? A gente viu aqui a definição de Q dt e como que a gente chegou nisso aqui. Se a corrente for interrompida após 10 segundos, qual será a quantidade de carga acumulada na parte superior do terminal? Isso é bem simples. Se eu já achei aqui a fórmula da carga, ele está dizendo que é no espaço de tempo 10 segundos, então é só pegar 5 vezes 10. 50 coulombs. Deixa eu ver se tem algo aqui que eu possa mais dizer para vocês.
pronto, voltando. Deixa eu ver. Não, não tem. Deixa eu ver se isso aqui fica bom pra não falar pra vocês. Carga é. Opa, carga é igual a segundo vezes Z. Que, que é a corrente. Melhor. Vamos puxar o conhecimento um pouco só para a área de integral. Por exemplo, eu expliquei para vocês por que aqui era derivada, né? Porque quando eu derivava isso aqui, eu encontrava a corrente, né? No gráfico C por S. É porque eu disse para vocês que eu expliquei que Coulomb por segundo era corrente, pá. Então, se eu quisesse achar, era só dividir a quantidade de cargas no meu intervalo de tempo e que isso aqui, de fato, era derivada, né? Que derivada é variação de um sobre variação do outro. Isso dentro do gráfico. Se eu tenho um gráfico de I por S, eu tenho uma função que é mais ou menos assim. Uma função f de S é igual. Aí eu boto aqui, né? Qual é a minha função? Qual é a minha função? F de S. É que S em qualquer ponto é igual a 5. Aqui, essa aqui é a minha função real do meu coisa. Ó, para qualquer ponto de S eu tenho o quê? 5. Ou seja, minha função é f de qualquer tempo é igual a quanto? A 5. Essa é a função corrente. Função corrente. Então, para qualquer tempo, eu vou ter 5 amperes. Essa é a minha função. Ok? E eu, você tendo o conhecimento de que a área disso aqui é exatamente o é exatamente a carga, né? Pelo que eu já vim explicando aqui, eu acho que deu para entender porque a área disso aqui é a carga. Então, basta você integrar, né? Porque o que é que a integral faz? A integral me dá a área abaixo dessa curva. Então, se eu tiver uma faixa de tempo aqui, eu consigo achar a área aqui embaixo, já que esse gráfico aqui tem essa linha fixa, nesse caso 5. Então, se eu quiser achar a área, que é a carga para o espaço de tempo que eu vou dar, então eu só calcular a integral desta função, que eu vou ter a área nessa curva. Qual é a função? A função é bem simples. Para qualquer espaço de tempo, a resposta é 5. Então, f de s é igual a 5. Então, é só integrar f de s. Qual é a função f de s? É só integrar f de s. Quem é f de s? 5. Em que? Vamos colocar dx, né? Para separar com os limites de integração. Eu vou colocar dt aqui, porque eu sou gato. Eu vou colocar dt. dt aqui. Opa. dt. E qual é o limite de integração? É o limite da minha área, que nesse caso aqui é o tempo. Olha que legal. Zero é um tempo qualquer, né? Eu não sei. Geralmente é... Geralmente é... Aqui vai colocar o tempo, né? Aí ia ficar o tzinho aqui. Aí meio que dá uma atrapalhada, né? Eu vou integrar de 0 a t, dt, como pode. Geralmente o pessoal coloca tipo um xzinho aqui. Espero que tenha dado para entender. Se você chegou até aqui, eu sei que às vezes eu falo umas coisas meio redundantes aqui, mas acho que o conhecimento deu para entender. E é isso, pessoal. Vou estar postando mais vídeos e espero estar melhorando. Já melhorei aqui um pouco, né, com essa mesa aqui. Eu tenho que dar umas organizadas, mas
A gente vai indo. É isso. Valeu.